Olá, pessoal, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o professor Vladiele Oliveira e essa é a nossa aula de número 12 da disciplina de Matemática 1. Nessa aula, a gente vai tratar sobre função afim a partir do gráfico. Mais especificamente, a determinação da lei de formação de uma função afim partindo do gráfico dessa função. Certo? Na última aula, a gente viu como é que a gente traçava o gráfico a partir da lei de formação da função afim. Então, a gente viu o seguinte, se a gente tivesse uma função, para traçar o gráfico, a gente precisaria de dois pontos, então a gente arbitrariamente descobria esses dois pontos. Então, inicialmente, para x igual a 1, nesse exemplo, a gente encontrava um y igual a 3, e para x igual a menos 1, a gente encontrava um y igual a menos 1 também. Então, a partir da lei de formação, eu encontrava dois pontos a meu critério. Tá? Eu escolhia quais os valores eu ia usar para o x e a partir desses valores eu descobria o y. Tá? Então, usando esses dois pontos, a gente marcava os pontos. Né? Primeiro ponto aí, marcava no gráfico, marcava o segundo ponto no gráfico, e com o auxílio de uma régua, traçava a reta que representa o gráfico dessa função. Lembrando que o gráfico da função afim é sempre uma reta. Tá? E aí, feito esse processo, eu chamei a atenção no finalzinho da última aula sobre esse ponto aqui, que é o ponto onde a reta, né, o gráfico da função, cruza o eixo y. Né? Lembrando que esse ponto tem coordenada 0, 1. Em especial, esse 1 é igual ao valor do b. Tá? Quando a gente pensa na função f de x igual a ax mais b, então o b é esse ponto onde a função cruza o eixo y. Especificamente porque o valor da função quando x é 0 sempre vai ser igual a b. Tá? E a gente vai usar esse fato novamente na aula de hoje para facilitar um pouquinho a determinação da lei de formação da função. Ok? Então, vamos lá. Para o exemplo de hoje. Tenho aqui um outro gráfico, né? Uma reta aí, em vermelho, representada no plano cartesiano, aí, com os eixos ortogonais x e y. E eu quero saber qual é a lei de formação da função que está representada por essa reta. Então, o que eu vou observar? Eu vou pegar meu gráfico, minha reta, e tentar encontrar dois pontos que eu consiga identificar as coordenadas nesse gráfico. Então, olha lá. Tenho aqui um primeiro ponto, cujas coordenadas são... Aliás, tem um primeiro e tem um segundo ponto. Né? Marquei aqui dois pontos no meu gráfico. Do primeiro ponto, as coordenadas são x igual a 1, y igual a 4. Para o segundo ponto, as coordenadas são x igual a menos 1, y igual a menos 2. Então, eu determinei, através da visualização do gráfico, dois pontos conhecidos. E a partir desses dois pontos, dessa informação que eu consegui, eu vou poder descobrir a lei de formação da função. Como é que eu vou fazer? Pego o meu primeiro, lembrando que a função do primeiro grau sempre tem esse formato, f de x igual a ax mais b. Então, eu pego o meu primeiro ponto, meu ponto 1, 4, e troco esses valores na lei de formação da função. Então, o que esse ponto está me dizendo? Se eu trocar o x por 1, a minha função vai ter como resposta o número 4. Então, é isso que a gente faz, troca o x por 1. Fica a vezes 1 mais b. Isso aqui, quando eu fizer esse cálculo, ele tem que ser igual a 4. Então, está aí uma primeira equação que veio desse primeiro ponto. Pegamos o nosso segundo ponto, ponto menos 1, menos 2, e fazemos a mesma coisa. Esse ponto nos diz que se a gente trocar o x por menos 1, então aqui no lugar do x a gente está usando menos 1, vai ficar a vezes menos 1 mais b. Essa continha, essa função vai ter como valor o número menos 2. Né? É isso que esse ponto diz para a gente. Então, a gente tem aí esse sistema de equações. Tem duas equações com duas incógnitas. Né? E a gente vai reescrever, então, esse sistema, melhorando um pouquinho aí
a escrita, né? O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem A vezes 1, que eu posso chamar de 1A ou simplesmente A. E aqui eu tenho A vezes menos 1, que eu posso chamar de menos 1A ou simplesmente menos A. Então, nosso sistema de equações vai ficar dessa forma aí, ó. Primeira equação, A mais B igual a 4. Segunda equação, menos A mais B igual a menos 2. Né? Esse sisteminha aqui foi reescrito dessa forma. E aí, da forma que ele está escrito, aqui está muito legal para a gente. Porque aqui em cima eu tenho um A positivo, aqui embaixo eu tenho um A negativo. Então, quando eu somar essas duas equações, quando eu juntar elas, esse A vai desaparecer. Eu vou ter A menos A, vai ficar zero, então o A some. Aqui a gente vai ter B mais B, vai ficar 2B. E 4 menos 2 dá 2. Então, meu sistema de equações ficou resumido a essa equação aqui, ó. 2B igual a 2. E aí esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. A gente fica com B igual a 2 dividido por 2, ou seja, B igual a 1. Então, já encontramos uma primeira informação sobre a lei de formação da função. A gente encontrou o valor do B, o B vale 1. O que a gente faz agora? A gente escolhe uma das equações anteriores, né? Pode ser qualquer uma, eu vou escolher essa daqui, ó. A mais B igual a 4, e aí a gente troca o valor do B por 1, porque a gente já descobriu que o B é igual a 1. Como é que vai ficar aí? Ó? A mais B igual a 4. Troca o B por 1, a gente vai ficar com A mais 1 igual a 4. Esse 1 está positivo, passa negativo, vamos ficar com A igual a 4 menos 1. 4 menos 1 é 3. Então, aquela nossa função do primeiro grau, que tem sempre essa cara aqui, f de x igual a ax mais b, nesse caso, nesse gráfico, será f de x igual a 3x mais 1. A gente troca o a por 3 e o b por 1. Ok? Então, a gente já tinha visto essa forma de determinar funções na semana passada. E agora, relembrando aqui, a diferença é que na semana passada eu dava os pontos, as coordenadas diretamente. E agora a gente tem que observar esses pontos no gráfico. Tá? Então a gente sabe fazer isso. Vamos fazer agora um exemplo um pouquinho. Vamos resolver o mesmo exercício, só que um pouquinho mais rápido. Com aquela informação sobre as coordenadas 0 e b. Tá? O que acontece? Quando eu olho para o gráfico da minha função, eu posso olhar para este ponto aqui, que é o ponto onde o gráfico cruza o eixo Y, cruza aí o eixo vertical, o eixo das ordenadas. Né? E aí eu percebo que esse ponto é o ponto 0, 1. Certo? E eu preciso me lembrar que sempre na função do primeiro grau, quando eu trocar o x por 0, a minha coordenada y vai ser a coordenada b. Ou seja, quando eu escrevo 0, 1, eu já estou encontrando o valor do b. O b, então, é igual a 1. Certo? Eu observar esse ponto onde a reta cruza o eixo y me informa o valor do b. Então, já economizei continho, já sei o valor do b. Certo? E aí eu preciso escolher algum outro ponto. Então, eu vou escolher novamente aqui o ponto 1, 4, tá? Que a gente já usou no exemplo anterior. E vamos ver como é que fica a nossa continha agora, se ela fica mais fácil. Tá? Então, de novo, nossa função tem essa cara. Do ponto 0, 1, eu já sei o valor do b. Então, eu sei que o meu b vale 1. Então, a minha função vai ficar com essa cara ax mais 1. E aí, do ponto 1, 4, ele está me dizendo que se eu trocar o x por 1, a minha função vai ficar igual a 4. Então, a gente vai ter essa equação aí, ó, a vezes 1 mais 1 igual a 4. O que facilitou agora? Eu não preciso mais montar um sistema de equações, eu já dou um passo extra. Eu vou partir dessa segunda equação aqui, ó. Como nessa segunda equação eu já não tenho mais a incógnita b, o b eu já descobri aqui, ó, só de olhar para esse ponto eu já sei o valor do b, então já me economiza a continha. Ao invés de resolver um sistema de equações, eu vou simplesmente resolver uma equação do primeiro grau aqui.
que vai ser essa. Ó. A vezes 1 é A, então vai ficar A mais 1 igual a 4. E a gente resolve numa boa, né? Esse 1 está positivo, passa negativo, 4 menos 1 é 3. Então, nossa função que tinha essa cara, f de x igual a x mais b, vai ser f de x igual a 3x mais 1. O b a gente já sabia desde o começo, que era o ponto onde cruzava aqui o eixo y. E o a igual a 3 foi só uma equaçãozinha do primeiro grau super simples para resolver. Certo? Então, quando eu quero determinar a função a partir do gráfico, observa onde que o gráfico cruza com o eixo y, porque esse já vai ser o valor do b. E depois resolve uma equaçãozinha do primeiro grau para encontrar o valor do a. Acabou, fechou. Fica bem mais fácil. Tá? Agora, pode ser que aconteça que você não enxergue ou não tenha no seu gráfico essa informação de onde esse gráfico, onde essa reta cruza o eixo y. Ou então pode passar assim aqui no meio, por exemplo, entre dois números, você não saber o valor exatamente. Então, para esse caso, não vai ter jeito, tá? A gente vai ter que usar os dois pontos. Então, vamos ver aqui um exemplo, utilizando dois pontos novamente, só que com um detalhezinho diferente, tá? Então, vou observar dois pontos aqui. Primeiro ponto é o ponto 1, 4, igual da outra função, né? A gente tinha o ponto 1, 4 lá também, x igual a 1, y igual a 4. E o segundo ponto vai ser esse aqui, ó. X igual a 2, y igual a menos 1. Ok? Então, temos dois pontos. A partir dos dois pontos, vamos fazer nosso sistema de equações. Lembra a cara da função, usa o primeiro ponto é 1, 4. Então, troca o x por 1, o resultado vai ser 4. Segundo ponto, 2 menos 1. Troca o x por 2, o resultado tem que ser menos 1. Tá? Então, igualzinho a gente fez no primeiro exemplo. E aí, como no primeiro exemplo, a gente vai pegar esse sistema de duas equações aqui com duas incógnitas, A e B, e vamos escrever um pouquinho melhor. Tá? Então, A vezes 1 é 1A, ou simplesmente A, e A vezes 2 é 2A. Então, nosso sistema vai ficar assim. A mais B igual a 4, 2A mais B igual a menos 1. Certo? Então, a gente tem um sisteminha, duas equações, duas variáveis. O que está diferente aqui agora? Não tenho... naquele primeiro exemplo, a gente tinha A e menos A. Então, quando juntasse, já ia sumir. Nesse aqui não tem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou forçar para que apareça. Tá? Então, eu vou pegar, por exemplo, essa minha primeira equação aqui e multiplicar todo mundo por menos 1. Tá? Por quê? O que vai acontecer? Quando eu multiplicar todo mundo aqui por menos 1, eu vou trocar os sinais. Então, esse A vai ficar negativo, o B vai ficar negativo e o 4 vai ficar negativo. Quando o B ficar negativo, quando eu somar aqui B negativo com B positivo, vai sumir. Tá? Repare que eu podia ter multiplicado a equação de cima por menos 1, mas também poderia ter multiplicado a de baixo. Tá? Daria na mesma. Então, o resultado final seria o mesmo. Então, quando a gente faz essa multiplicação, nosso sistema de equações passa a ficar dessa forma. A primeira equação, aqui de cima, ela vai ficar com os valores todos trocados sinal, e a de baixo a gente só repete. E agora ficou interessante aqui, ó, que a gente tem menos b mais b. Então, quando a gente somar, essa variável b vai desaparecer. Ó. Então, juntando, a gente tem aqui menos a com 2a, que é a mesma coisa que 2A menos A ou 1A. Então, aqui vai ficar só o valor do A. O B vai sumir, menos B mais B some. E aqui, menos 4 menos 1 vai dar menos 5. Então, olha lá, de cara, quando a gente somou essas duas equações, já encontramos o valor do A. O A é menos 5. E agora a gente vai proceder daquela mesma maneira do primeiro exemplo. Tá? Escolhe uma das equações aqui, pode ser qualquer uma. Tá? Vou escolher novamente a primeira, que é uma mais simples. Então, a gente tem essa equação A mais B igual a 4. Eu vou trocar o A por menos 5, que é o valor que a gente já encontrou. Então, vai ficar menos 5 mais B igual a 4. E aí, para encontrar o B, é só passar esse 5 para o outro lado. Passando o 5 para o outro lado, ele vai ficar positivo. Então, B igual a 4 mais 5, ou seja, B igual a 9.
Achamos o A, achamos o B, já podemos escrever a lei de formação da nossa função, que nesse caso aí vai ser f de x igual menos 5x mais 9, né? O A é menos 5, está aqui, menos 5x, o B é 9, está aqui. Certo? Então, a gente, o B deu 9, então por isso que ele não está aparecendo aqui nessa figura, né? Ele vai cruzar o eixo y lá no y igual a 9, lá em cima, certo? Então, recapitulando, se você observar o ponto onde a função cruza o eixo y, aquele ponto já é o B. Né? Se você não enxergar ele, não tiver isso, você vai ter que usar 2 pontos e fazer o sisteminha de equações, que é sempre resolvido de uma maneira muito simples. Basta pegar uma das equações e multiplicar por menos 1, que você vai sumir com o B. E aí, encontrado o valor do A, é só substituir, que você encontra o valor do B e está determinada a sua função. Beleza? Um abraço, até a próxima aula.